Nesse tutorial eu vou te ensinar a aplicar esse efeito de vidro nos botões do menu do Elementor, ou seja, você vai conseguir replicar aquele efeito de vidro da última atualização do iOS do iPhone dentro do seu menu. Então você vai aprender a colocar em cada um dos botões o efeito de vidro animado e quando o visitante entrar, ele coloca o mouse aqui e sobe essa animaçãozinha. Quer aprender a criar esse aqui na íntegra e quer ter acesso ao código gratuitamente para você baixar e implementar dentro do seu projeto? Então vem pro vídeo. Mas antes de começar o tutorial, deixa eu te fazer uma pergunta. Por acaso você está estudando aí para aprender a criar sites WordPress do início ao fim e está encontrando dificuldade, principalmente aqui no YouTube? Você está assistindo vários vídeos e vê que às vezes você aprende de um jeito, aí em outro vídeo já está ensinando de outro, ou até mesmo você ficou com uma dúvida e não encontrou a resposta para isso? Bom, se isso está acontecendo com você, eu quero te convidar a conhecer o meu curso, o Mapa do Criador de Sites. Através desse curso, eu vou conseguir te ensinar a criar sites profissionais do início ao fim, sem ficar perdido, porque eu vou te mostrar como que é o meu processo de criação, o meu processo que eu utilizo há mais de 15 anos e venho, atualizando e aprimorando ele a cada ano. Então, dentro desse curso, eu vou conseguir te mostrar todas as etapas do processo de criação, eu vou conseguir te explicar estratégias, passar dicas exclusivas e assim você vai conseguir aprender a criar sites e ingressar da maneira correta dentro desse mercado que está em expansão. Então, se você tem interesse de conhecer e aprender a criar sites WordPress usando o Elementor, aqui na descrição do vídeo tem um link para o meu curso e as vagas estão abertas com preço promocional. Não perca tempo, corre que eu estou te esperando lá do outro lado. Então, para começar, eu estou aqui editando o meu cabeçalho, Para quem não sabe, para você criar um cabeçalho é só você vir aqui em Aparência, Menus, certo? E aí você escolhe entre páginas, você escolhe entre posts, links personalizados, categorias. Nesse caso aqui, como eu estou desenvolvendo uma loja para vender produtos da Apple, eu estou pegando as categorias de produtos e aí eu adicionei todas aqui, certo? E aí depois que você adiciona, salva, você joga aqui a ferramentinha, Menu, essa aqui, Menu, e aí, menu do WordPress, arrasta ela para cá, e aí ele vai trazer esse menu aqui no seu estilo mais simples. É onde a gente vai trabalhar para customizar, para deixar igual o menu vidro da atualização do iOS. Bom, para começar aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui, em ponteiro, no caso ele está nenhum, eu vou colocar aqui, fundo, certo? Só de colocar isso aí, ele já vai adicionar esse fundo preto aqui, certo? Dependendo, do estilo do seu site, pode ser outra cor, mas, a priori, o fundo é o preto. E aí eu não preciso mexer em mais nada aqui, até porque esse efeito ele só vai ser aplicado no meu desktop. No tablet e no celular, eu já coloco o menuzinho fixo aqui, para a pessoa apertar e sair da lateral. Nesse estilo aqui, eu coloco esse menu aqui, vou mostrar para você. Então, por isso que eu não vou me preocupar com ele nas versões tablet e desktop. Somente na versão de desktop, Tablet, recapitulando, na versão de tablet e smartphone, não vai ter o efeito de vidro. Então, eu vou fechar aqui. E aí, aqui no desktop, o menu está aqui. Bom, agora vamos começar as customizações. A primeira coisa, eu vou vir aqui em estilo. E aqui em tipografia, eu vou colocar a cor no branco, certo? Eu estou colocando aqui um fundo meio que gradiente, Então, o branco ele já dá um contraste legal. Então, é muito importante que você tenha consciência disso também, de ter um contraste ali. Agora, aqui, em hover, eu vou colocar o ponteiro aqui, colocar no branco, certo? E aí, eu vou deixar transparente, mas bem transparente, Tá bem transparente. Eu coloquei 17 aqui, mas vamos colocar um pouquinho mais aqui. Acredito que essa cor aqui seja o suficiente para a gente ter um efeito de vidro nítido, Perfeito. Bom, agora eu vou copiar essa cor e vou colocar ela aqui também.
quando o menu estiver ativo. Perfeito, ó. Agora, eu venho aqui em arredondamento, né, na versão hover, arredondamento, e vou colocar 50. Ó, ele se manteve aqui, né, para o ativo também, então o meu menu agora ele ficou arredondado, né, então, ó, já ficou bem mais interessante. Só que a gente ainda não tem aquele efeito, né, de vidro, um degradezinho, um brilhozinho. Então, esse efeito aí a gente vai precisar complementar com o CSS. Então, você vai precisar, né, ter o Elementor Pro aqui para poder adaptar o CSS. Então, eu venho aqui, ó, em avançado, eu desço até aqui em CSS personalizado e eu vou colar esse código aqui, ó. Eu venho aqui e vou colar esse código. Esse código aqui eu vou explicar ele detalhadamente para você, mas assim que você cola esse código, olha só como que ficou o efeito. Muito mais interessante. E realmente, ficou aquele efeito de vidro e a gente adicionou ainda uma animaçãozinha que deixa o site muito mais criativo e o menu fica mais interessante, né, de ser navegado. Então, isso aqui é uma camada a mais para despertar a atenção de quem está visitando. Agora, vamos entender melhor como que funciona esse CSS? Para entender esse CSS, eu vou fazer, né, uma análise parte por parte dele. Descendo aqui, eu tenho aqui, ó, desde a linha 1 até a linha número 8, eu tenho aqui as configurações do ponteiro, né, desse fundo aqui, ó. Esse fundo, ele é customizado naturalmente pelo Elementor usando o Before, que é uma ferramenta do CSS que adiciona um elemento HTML a mais, digamos assim. Então, o Before, ele aparece atrás do link, que é o A, certo? E aí, eu coloquei um gradiente nele. Eu vou até aumentar aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Ele abriu outra ferramenta aqui, que eu apertei um atalho. Deixa eu voltar aqui. Ele abriu as configurações do site. Não é isso que eu quero. Deixa eu editar, porque essa ferramenta Before, ela é muito utilizada quando você quer adicionar alguma característica, algum elemento que não tem no HTML. Então, você usa esse recurso usando o CSS. Então, aqui, ó, recapitulando, eu tenho o Before, que aparece junto ao A, que é o link, né? O A significa link. E aí eu coloco um gradiente nele. Deixa eu ampliar isso aqui. E aí coloco um gradiente 180 graus, ou seja, de cima para baixo, na cor transparente, o branco transparente, e coloco 100% transparente no final. Ou seja, você pode ver que aqui no finalzinho, ele meio que some o branco. Então, ele começa bem clarinho e vai sumindo, certo? Perfeito. Agora, vamos lá, vamos continuar editando aqui. Eu tenho aqui uma borda no topo e na lateral esquerda na cor branca. Então, com isso, eu tenho aqui um brilhozinho branco, ó. E na lateral direita e na parte de baixo, eu tenho um brilho cinza, né? Um brilho mais escurinho, que é nessa cor aqui, ó, que também é um transparente. Fred, como que eu vou montar essas cores transparentes? É muito simples. Você pode vir aqui, ó, usar qualquer ferramenta do Elementor que tenha o editor de cores. Você vem aqui, ó, vou pegar só esse exemplo aqui, ó. Você coloca aqui a cor que você quer, ó. Ah, eu quero esse tom de cinza aqui, só que eu quero transparente. Você diminui aqui, ó. Copia, certo? E depois, né, copiou aqui a cor, pode limpar. Volta ao padrão. E aí você vem aqui e cola no editor CSS, que aí você consegue copiar a cor com esse efeito de transparência. Então, é assim que eu faço. Eu preciso de uma cor mais clara, né, do branco, mais transparente, eu vou lá no editor de cor aqui do próprio Elementor, diminuo a transparência, copio e colo e coloco aqui. Bom, com isso, a última configuração que eu vou fazer é o transform. Eu vou usar a propriedade translate y para falar que o before ele vai ficar embaixo,
certo? Ele vai ficar baixinho. Ele começa mais baixo um pouquinho, 10 pixels. E aí, quando eu passo o mouse, eu já venho para a linha número 9, onde eu coloco Translate Y0, ele volta para a posição original. Então, por isso que ele tem esse efeito de subir. Ou seja, eu coloco aqui no Before a opção original 10 pixels, ele começa deslocando 10 pixels para baixo, e aí quando eu passo o mouse ele sobe. Então, por isso que ele dá esse efeito aqui. E esse efeito animado aqui já é padrão do próprio Elementor. Seguindo adiante, eu tenho aqui ó, na linha número 13, a configuração do Before para o estado em que o botão do menu está ativo. Então, eu já coloco ele aqui, ó, Translate Y. Isso aqui garante que o efeitinho de vidro atrás já apareça na posição certinha quando eu carregar uma página, certo? Então, por conta disso, ó, o efeito ele entra animado e se eu tiver numa página em uma dessas categorias aqui, o efeito já vai aparecer. Vamos testar? Então, aqui eu já tenho o efeito funcionando, ó, vou publicar. E agora eu vou abrir uma das páginas, ó. Ele vai carregar aqui para mim. E aí, eu vou navegar pelo menu normalmente, ó. Bonitinho. E quando eu entro dentro de uma categoria, iPhone, por exemplo, o efeito ele já aparece fixo por conta dessa configuração aqui no CSS. Então, usando esse código aqui que eu vou deixar disponível para você baixar, vou deixar aqui na descrição do vídeo como que faz para você baixar, você vai conseguir implementar esse efeito de vidro nos seus menus dentro do seu site WordPress para deixar eles muito mais elegantes, deixar seu site muito mais criativo e, consequentemente, pedir, né, cobrar a mais por esse tipo de serviço.